minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Provavelmente você já deve ter lido várias vezes a segunda carta de Timóteo, mas eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre o capítulo 1, especificamente os últimos versículos, do versículo 15 ao versículo 18. Paulo está conversando com Timóteo, ele falou sobre a sua avó, a Lóide, falou sobre sua mãe, Eunice, falou sobre os desafios dessa vida, falou para Timóteo não ter vergonha dele porque ele era um encarcerado, para Timóteo manter firme a sua fé, a confiança, e não ficar perdendo tempo com fábulas, com coisas que não trazem valor nenhum. Mas ao mesmo tempo, podemos perceber que Timóteo estava numa situação bastante delicada na cidade de Éfeso, porque os judeus, os judaizantes, não davam moleza com respeito à antiga aliança, introduzindo ela novamente na igreja junto com o evangelho. Como acontece hoje em nossos dias em muitos grupos religiosos que parece que não conseguiram entender as diferenças entre as duas alianças. O propósito é o mesmo, eu falo diferença na adoração e no serviço ao Senhor. Paulo, por ser um apóstolo, como outros apóstolos, também sentia na pele o sofrimento da perseguição. E ele faz uma reclamação a partir do versículo 15, falando de quando ele saiu da Ásia. As pessoas não davam moleza e queriam realmente eliminar o apóstolo Paulo. Agora, nós podemos pensar, por que é que Paulo fazia essa reclamação? Se ele era um apóstolo, ele poderia fazer assim e tirar da sua frente o sofrimento. Mas vamos lembrar que não existe um super-homem na igreja, não existe um super-apóstolo na igreja. São pessoas frágeis, pessoas comuns, escolhidas por Deus no seu serviço, mas estão sujeitos aos mesmos sofrimentos, às mesmas fraquezas e às mesmas perseguições. E Paulo faz isso no versículo 15, falando para Timóteo: Timóteo, estás ciente que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Então, 2 homens abandonou a Paulo. E isso provavelmente estaria chegando até Timóteo. Timóteo, olha, o seu líder está preso. Seu líder, realmente, para que você está nessa doutrina? Vai para um grupo grande de pessoas, como acontece nos nossos dias hoje. Pessoas avaliar se é de Deus ou não pela quantidade de pessoas que existe naquela igreja ou naquele movimento espalhado, seja no Brasil ou às vezes até no mundo, né? Mas Paulo faz elogio a um homem, esse homem chamado Onesíforo. Esse homem procurava Paulo e ele ajudava Paulo e dava palavras de ânimo para Paulo continuar. Paulo está na prisão e provavelmente vai continuar na prisão e vai morrer nessa prisão em Roma. Mas olha o que ele diz no versículo 16: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Agora, um homem que aparece muito pouco estava incentivando e animando Paulo a manter a sua fé e firmeza no Evangelho, porque o Evangelho traz a salvação para a vida eterna. De outra sorte, não tem outros meios. E ele continua falando: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Esse homem provavelmente está em Éfeso, e ele saiu de Éfeso e viajou para Roma para encontrar o apóstolo Paulo, para dar palavras de ânimo e provavelmente levou alguma ajuda para Paulo poder se alimentar, porque ele estava preso e Paulo vivia de doações lá em Roma, na sua prisão. E Paulo está mencionando ele: que o Senhor Deus tenha misericórdia e cuide dessa família,
cuide desse homem, cuide de sua casa. Ele diz no versículo 18: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me emprestou ele em Éfeso. Ele já estava olhando para Paulo enquanto Paulo estava em Éfeso. Agora ele vai até Roma dar palavra de incentivo e de ânimo. Precisamos olhar para as pessoas que nos ajudou a chegar até aqui no conhecimento do Evangelho. Pessoas que realmente sofrem, pessoas que são perseguidas, porque o diabo não cessa de tentar prejudicar as pessoas que são fiéis ao Senhor. E você sabe do que eu estou falando. Pessoas que deram a sua vida para nos trazer o Evangelho puro, para que a gente possa permanecer fiel a Ele e não ter vergonha. Ele está falando, não tenha vergonha, Timóteo, do seu encarcerado, que sou eu. Que Deus nos abençoe a olhar sempre para as pessoas que nos ajudaram e nos ajudam até hoje no crescimento espiritual. Que Deus seja louvado por todos nós que amamos o Senhor e queremos estar com Ele.